Olá, meus queridos e minhas queridas do 7º ano. Mais uma vez com vocês, o professor Leandro. E na nossa aula de hoje nós vamos falar da organização social e política das sociedades pré-colombianas, ou seja, as sociedades que habitavam o continente americano antes da descoberta da América por Cristóvão Colombo em 1492. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ver como esses povos viviam aqui antes da chegada dos europeus. E o primeiro povo que a gente vai falar são os Incas, que naquela região eram chamados de Quechuas. Bem, os Incas formaram o maior império da América do Sul, obviamente antes da chegada de Colombo. Esse império é uma das civilizações mais importantes que a gente teve aqui antes da chegada dos europeus. Ele tinha nada mais nada menos do que 4.000 quilômetros de extensão, que ia ali desde parte do Equador, Colômbia, partezinha da Bolívia, Chile e até o norte da Argentina. Só para vocês terem uma noção de quanto desse território era ocupado. Mas nem sempre foi assim. 4.500 anos antes de Cristo, ou seja, 4.500 anos antes do nascimento de Cristo, essa região já era ocupada pelos primeiros grupamentos humanos. Porém, os Quechuas, eles só começam a se organizar como sociedade e ter a sua grande cidade ali, a cidade de Cusco, a partir do século X, a partir do ano 1000. Eles começam a organizar-se em sociedade e só no século XV, com o governo do Sapa Inca, que era uma espécie de imperador, né, como eles chamavam o imperador na linguagem quechua, o Sapa Inca, ele organiza uma expansão para uma conquista dessa sociedade. Esse primeiro Sapa Inca, chamado Pachacuti, ele organiza essa expansão do povo Inca, do povo quechua, e eles vão expandindo e dominando toda essa região aí dos Andes. A região dos Andes é aquela região de altitude, aquela região que sempre que um jogador de futebol, né, que um time de futebol vai jogar lá na região dos Andes, aquela região mais alta, tem aqueles problemas de respiração, de velocidade da bola por conta do ar rarefeito. É justamente essa região dos Andes que era a região ocupada pelos Incas, que iam expandindo seu território, dominando, conquistando povos cada vez mais, certo? Tudo sob o comando, tudo sob a liderança do Sapa Inca, que era o seu imperador. O que é importante da gente entender desse Sapa Inca é que ele era uma espécie de divindade para os Quechuas, para os Incas. Ele era visto como alguém mais próximo do Deus Sol. Ele era o descendente direto do Deus Sol na Terra. Então, os Incas, eles eram uma teocracia. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles tinham uma forma de governo completamente ligada à religiosidade deles. Para eles, a religião estava diretamente ligada à política. Tanto é que o seu líder era a pessoa dentro do império mais próxima do Rei Sol. Certo? Bem, falamos que esse império chegou até 4.000 quilômetros de extensão e também teve 40.000 quilômetros de estradas. Por onde os Incas chegavam e conquistavam esses povos, eles construíam uma estrada para ligar esse povo à cidade de Cusco, ao seu centro, ao seu polo, certo? De partida, seu ponto de partida. Para a gente ter uma noção, se a gente comparar o Império Inca com o Império Romano, que foi um dos maiores impérios que a história já viu, o Império Romano chegou até 80.000 quilômetros de estradas, aquelas estradas que todos os caminhos levavam a Roma. O Império Inca teve metade disso. E isso não é muito comentado, não é muito badalado, né? Então o Império Inca, ele foi um império grandioso, ele foi um império, assim, claro que antes da chegada dos espanhóis, foi um império que praticamente dominava a parte sul do continente americano. A população desse império chegou a ter ali entre 6 e 10 milhões de habitantes. É coisa pra caramba. De 6 a 10 milhões de habitantes, os historiadores costumam calcular, eles não costumam dar um número exato, porque, enfim,
seguem-se os registros. E entre 6 e 10 milhões, se a gente fizer uma média, pegar ali e cravar no meio certinho, né? A gente deixa ali esse império com 8 milhões de habitantes. Enfim, é gente pra caramba. Bom, como sustentar esse império? A principal forma de sustento desse império era a agricultura. Era a principal fonte econômica, era de onde eles tiravam seu sustento. Mas como que eles plantavam lá no alto das montanhas? Como eles plantavam nos Andes? Eles usavam de uma técnica agrícola chamada curva de nível, onde eles cavavam nas montanhas degraus, é claro que degraus imensos, e eles plantavam nesses degraus diversos tipos de gêneros agrícolas, como suas principais fontes de produção, que eram o milho e a batata. Era o que eles mais produziam, mas também produziam algodão, até pimenta eles produziam. Então, eles produziam de um tudo. Mas o carro-chefe dessa economia agrícola era, sim, o milho e a batata, os principais produtos produzidos pelo Império Inca. Além disso, eles se organizavam em pequenos grupos de trabalhadores, né, em pequenos grupos que cultivavam pequenos pedaços de terra, que eram chamados de ailhus. Esses ailhus tinham um grupo de trabalhadores e tinha um líder, o curaca. Esse curaca era o cara que organizava, que via quem ia fazer o quê, e o cara que dividia essa produção entre os trabalhadores do ailhu e o que ia ser pago como imposto para o imperador, para o Sapa Inca. Então, esse curaca ele era responsável por administrar o ailhu. Outra forma interessante de trabalho que existia dentro do Império Inca era o trabalho compulsório, o trabalho sem retorno financeiro, o trabalho escravo, que eles chamavam de mita. Ninguém era escravo o tempo todo. Em uma determinada parte do ano, um grupo de pessoas era chamado para trabalhar para o Sapa Inca, para o imperador. Seja reformando uma estrada, construindo pontes, seja fazendo a colheita de um alhu que fosse um pouco maior, enfim. A pessoa era convocada, um grupo de pessoas era convocado para fazer esse trabalho. Mas não eram todos ao mesmo tempo. Era um grupo de uma determinada região, era convocado para aquele trabalho. Quando terminava esse tempo da mita, eles retornavam e um outro grupo era chamado. Assim, o imperador ele sempre tinha alguém trabalhando para ele, certo? E as pessoas não eram escravizadas o tempo todo. Elas só iam lá prestar um serviço para o Sapa Inca e depois elas retornavam. Pois bem, e como esse império ele entra em decadência? A gente viu que a partir do século XV eles começam essa expansão. E no século XVI já chegam os espanhóis. Os espanhóis eles chegam e eles começam a dominar os povos americanos. Os incas também foram dominados por eles. Ainda aconteceu uma outra situação no Império Inca, que quando os espanhóis têm esse encontro com os incas, é no exato momento em que um dos imperadores, um dos Sapa Incas, tinha acabado de falecer. E os seus 2 filhos estavam ali em conflito para ver quem é que ia tomar o lugar do pai, para ver quem é que ia ser o imperador. Então eles chegam bem no momento de uma guerra. Um desses filhos, ele vence esse conflito, vence essa guerra. Mas mesmo assim, o povo inca estava enfraquecido, porque o povo ficou dividido. E aí, quando o imperador novo chega ao poder, o imperador Atahualpa, ele recebe um conquistador espanhol, recebe a visita, né, se é que a gente pode chamar de visita, de Pizarro. Quando Pizarro marca esse encontro, eles vão se encontrar ali no caminho, né, para Cusco. Quando eles se encontram, tem um desentendimento entre os incas e os espanhóis, e aí tem aquela situação, né, tiro, porrada e bomba só pelo lado dos espanhóis, que já dominavam algumas armas de fogo. Eles dizimam boa parte dos incas. Pizarro faz Atahualpa de prisioneiro, certo? E domina o povo inca. A partir deste domínio, algumas coisas vão mudando. Mas essa é uma outra história que a gente deixa para uma outra ocasião. Espero que tenham gostado. Nos vemos. Tchau, tchau.